caros, vivam! Vamos escalpelizar o que se passou hoje na Assembleia da República, que foi algo que não se vê todos os dias. Não se pode dizer que fosse uma peixeirada, mas foi realmente uma atuação por parte da senhora Presidente da Assembleia em exercício, uma Vice-Presidente, que se excedeu largamente, na minha opinião, claro. As bancadas do PS e do PS2 até aplaudiram em pé, mas como vão ver, e espero que vejam até ao fim, a senhora realmente não esteve bem, porque esqueceu-se que era presidente e pensou que continuava a ser deputada do PSD, como muito bem André Ventura lhe atirou. Mas vamos começar pelas intervenções, provavelmente é o que mais interessante isto tem, as intervenções de André Ventura hoje no debate com o Primeiro-Ministro. Se quiserem ver a parte final, a parte da bronca, é avançarem um pouco mais para a frente, mas eu não aconselho porque realmente André Ventura esteve ao seu melhor nível e não defraudou as expectativas, por mais altas que elas sejam, a gente tem sempre uma expectativa altíssima, mas ele consegue sempre ultrapassar essa expectativa. Então vamos lá. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra para colocar questões ao Primeiro-Ministro pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor. Montenegro tinha feito a sua primeira intervenção sobre o Estado da Nação e não tem muito interesse isso. O que vem a seguir é que tem. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e aos membros do Governo. Eu vou só começar por dizer isto. Ouvir o líder parlamentar do PSD e o Primeiro-Ministro falar da relação entre dois partidos, quando nós sabemos, todos em Portugal, que há 50 anos dois partidos se juntaram para saquear o Estado. Há 50 anos que fazem acordos em cima da mesa, por baixo da mesa, ao lado da mesa, do outro lado da sala, atrás da cortina, por outro lado da cortina. Quando sai o PS vão os amigos do PSD, quando sai o PSD vão os amigos do PS. Tem sido assim há 50 anos. O Sr. Deputado Hugo Soares pode dizer as vezes que entender, esta Câmara sabe a verdade. A vossa aliança é a aliança de regime que destrói Portugal há 50 anos. Meus caros, parece que nenhum de nós tem dúvida sobre isto, mas continua a haver um único político em Portugal capaz de o dizer com todas as letras e na Assembleia da República. Foram 50 anos de gamanço. Não foram os primeiros ministros que gamaram, com alguma exceção talvez, mas não foram. É as amizades, é os conluios, é todo aquele séquito, aquela entourage que realmente, quando está o PS, são os amigos do PS, quando está o PSD, são os amigos do PSD, mas quem tem coragem para dizer isto não é outro, senão André Ventura. Nem Sá Carneiro teve a coragem de o dizer. Senhora Primeiro-Ministro, permita-me fazer um breve trecho de paragem só para dizer isto. Num país moderno da Europa hoje, com uma guerra a decorrer que não foi da nossa escolha e que não foi da nossa iniciativa, ouvir o Partido Socialista questionar, mas questionar de forma, ainda por cima com aquela cobardia política própria de quem sabe que pode vir a estar no governo e, portanto, não pode dizer coisas agora que mais tarde se pode vir a comprometer, de quem esteve no governo com António Costa e fez completamente o contrário daquilo que agora está a dizer, mas vai pondo na televisão os seus mais ou menos, alguns na verdade, deixe-me dizer, não são bem seus, mas alguns pelo menos que andam pelas televisões a dizer... Ui, ele ficou com uma cara aqui, é pena não haver uma imagem direta, ficou com uma cara. Dizer que não, que isto é uma vergonha, que Portugal tem que ser firme na condenação deste ataque, que isto não pode ser um mundo da força, que isto não pode ser um mundo da iniciativa. É muito curioso, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe isto, que um partido que enche a boca todos os dias com a defesa dos direitos das mulheres, um partido que enche a boca com a defesa dos direitos das mulheres. Ora, ouçam bem esta parte, porque há ali tanta feminista falsa, feministas falsas, porque depois quando é preciso realmente defender as mulheres, é só de boca. Quando é preciso fazer alguma coisa, são as primeiras a fugir. Querem ver? Um partido que pede aí, Sr. Presidente, eu peço que meta a ordem. É sempre igual, se é a mesma coisa. Igual. Vamos parar o tempo, por favor. Bem, vamos parar o tempo agora, que ele esteve a contar para aí 15 segundos. E realmente, quando há alguma outra bancada que não consegue continuar o seu discurso, a sua explanação, o tempo para logo. Agora não estava cá verdadeiramente o Presidente da Assembleia da República, está cá a sua substituta e o tempo esteve a andar até que ele o mandou parar, mas perderam-se 15 segundos no mínimo. Igual, faz a mesma coisa.
Senhoras e senhores deputados, vamos criar condições para continuar o debate, por favor. Senhor deputado André Ventura, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Um partido que enche a boca com a defesa dos direitos das mulheres, que vê um regime que as persegue, que mata, que não os deixa sequer ser pessoas, nem à luz do direito nacional, nem internacional. Um regime que matou cerca de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas há poucos dias. Ver 40 mil. Ver o Partido Socialista aqui a dizer que devíamos ter mais cautela ao Sr. Deputado. Nós devíamos era garantir no mundo que regimes como o da Venezuela, do Irão, da Coreia do Norte, que os senhores e os seus parceiros gostam, são varridos da face da terra. Varridos da face da terra. Regimes, não é o povo, não são os países. Os países não têm culpa nenhuma e o povo também, quando é ditadura, também não tem culpa nenhuma, porque não votaram nas ditaduras, mas quem tem que ser varrido são mesmo estes governos sanguinários, estes governos ditatoriais. Olha, ainda agora se está a decidir quem vai ser o substituto do pai no Irão, e é o filho. Não há eleições, não há escolha. Parece o Comitê Central do Partido Comunista, não é? Escolhem-se uns aos outros e entre todos escolhem o secretário-geral. É esta a democracia comunista, esta democracia zero. É a democracia de partido único, como eu lhe chamo. A democracia de partido único. É esta a democracia que estes países todos, incluindo também o nosso Partido Comunista, advogam. Espetacular. Varridos da face da terra. Porque se o Sr. Deputado quer estar ao lado desses que não deixam que o seu país sequer tenha direitos, meta pelo menos os olhos, já que não consegue sair da sua entropia política básica, meta na quantidade de iranianas e iranianos pelo mundo inteiro a manifestarem-se, olha, hoje aqui no Parlamento, mas também à porta das embaixadas, a dizer o óbvio. Obrigado, não é ao PS, é obrigado àqueles que nos livraram das ditaduras. Os senhores estão sempre, deixe-me dizer-lhe isto, os senhores estão sempre do lado errado da história. E é assim que tem sido e é assim que vai continuar a ser. É exatamente isto. Senhor Primeiro-Ministro. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de dizer isto ao historiador Rui Tavares, que ele é um caranguejossauro, é do tempo dos dinossauros, ainda por cima é um caranguejossauro porque anda para trás. A história vai num sentido e ele anda num sentido contrário. Agora, Ventura disse praticamente a mesma coisa, de que estão sempre do lado errado da história e por isso cada vez tem menos gente, porque as pessoas podem ser enganadas durante 5, 10, 15, até 20 anos, mas há uma altura que a própria vida das pessoas não permite que continuem a ser enganados. Todas estas manifestações no Irão nem foi por causa da política, porque eles já sabem que é uma ditadura, ali não há pouco há a fazer, mas é porque as pessoas não deixam de ter condições para ter uma vida minimamente digna, minimamente, não se diz uma vida boa, não é? Como o Berloque da Canhota quer, uma vida boa, temos de ter uma vida boa, de preferência sem trabalhar, ou trabalhando no máximo 4 dias por semana, e esses 4 dias é trabalhar um bocadito e depois ir descansar a seguir, tomar um cafezinho. Bom, mas, portanto, não é isso que se pretende. Uma vida minimamente capaz. E é por isso que houve estas sublevações no Irão, que já é a segunda vez que isto acontece. Também houve esse protesto em Cuba, se bem que em Cuba não se pode fazer nada, aquilo é tão pequeno, eles dão logo cabo deles, desaparecem logo. No Irão, só tem um remédio, é abatê-los a tiro, que é infelizmente o que estão a fazer. E como é que há gente no Partido Socialista que aprova este tipo de regimes? Quer dizer, eu nem quero comentar. Feita este parênteses, deixe-me perguntar-lhe se, de 2 pontos de vista, Portugal consegue estar preparado para isto. Nós vimos, conforme o Dr. Rui Tavares terá tempo daqui a pouco para defender a Coreia do Norte, a Venezuela, o Irão, todos esses regimes que gosta de defender. Mas deixe-me falar agora. Este gancho, esta bucha, o Dr. Rui Tavares vai ter tempo para defender a Coreia do Norte, essa gente toda. Meu Deus, é mesmo, acabei de falar nele, é mesmo um caranguejo-sauro. A história anda para trás. Sobre isso. Sr. Primeiro-Ministro. Senhores deputados, vamos, por favor, criar condições para continuar o debate. Já falou 2 cadeiras que lhe falar. Vamos lá. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de questioná-lo sobre 2 coisas. Uma delas sobre as nossas defesas e sobre a nossa própria situação de defesa, que ainda ontem o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas pelo menos colocou em causa ao falar das defesas antiaéreas portuguesas no momento em que o Chipre e a Turquia são atacados. Qual é o ponto em que estamos? O que é que podemos dar de garantia em relação a essa matéria?
E depois, em relação a isto, terei outra questão para lhe colocar sobre o repatriamento, mas vou deixá-lo responder a isto primeiro. E já aí vem a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se tivesse estado tudo bem, o Chega não tinha sido fundado e não era hoje o segundo maior partido do país. Porque amigo Montenegro foi dizendo que não, está tudo bem, o senhor, enfim, é um bocado exagerado, o senhor, gosta de dramatizar as coisas, mas as coisas vão andando e tal e tal. Mas se estivesse tudo bem, não havia Chega, não havia necessidade nenhuma de haver Chega. Tudo bem. Se estivesse tudo bem, não éramos hoje o segundo maior partido do país e um terço do eleitorado não nos tinha dado essa confiança. Sr. Primeiro-Ministro, eu noto pela sua resposta que praticamente não há defesa nenhuma, ou praticamente nada está feito. Porque, sim senhor, nós confiamos na NATO e temos um sistema de defesa da NATO, mas eu estou-lhe a perguntar do nosso próprio sistema de defesa. E acho que era importante dizer alguma coisa sobre isso, porque é Primeiro-Ministro e tem que responder perante esta Câmara. Certo. Depois eu gostava de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, nós vamos distribuir isto, eu pedi-lhe que visse isto, está aí o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao lado. Isto foi publicado ontem na página do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Isto envergonha um governo qualquer do mundo, isto nem nos Camarões, desculpem lá, nem nos Camarões isto acontece. Para não dizer Bangladesh, não é? Para não dizer Bangladesh, faz Camarões. Então isto diz assim, basicamente. A Embaixada de Portugal em Abu Dhabi informa que continuam à venda bilhetes, num sítio qualquer, nem diz onde, continuam à venda. Depois diz-se, reitera-se que não há voos, nem garantia que sejam efetivamente operados. Arranjem-se também como puderem. Há indicação de poder adquirir bilhetes com destino à Europa a partir do dia 6 de março. 6 de março, estamos no dia 4. Há a possibilidade de virem a adquirir bilhetes do futuro. No fim diz assim, com vírgulas, sem, contudo, garantir o sucesso da operação. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isto é o mesmo que dizer... Bem, já nem vou ou tenham paciência. Já nem vou ou tenham paciência. Pessoas que estão... Já nem vou ou tenham paciência. Tenham lá paciência. Ainda há poucos minutos vi num canal de TV, penso que até que foi na SIC, alguém, um português, que está a Abu Dhabi, a dizer que as pessoas dirigem-se ao consulado, dirigem-se... E não há nada, não há respostas, não há coisa nenhuma, nem atendem o telefone, nem coisa nenhuma. Portanto, foi o que disse também hoje a Ventura. Nós não precisamos dos consulados só para lá injetarmos uns milhões no final do ano, para as despesas e para os ordenados daquelas pessoas. Nós precisamos dos consulados para trabalharem quando realmente são necessários. E este é um caso em que é necessário. Mas nós não estamos a dar a resposta nenhuma aos portugueses que estão a viver naquela zona do globo, é verdade. Com bombas a cair em cima deles. Portanto, se vocês não conseguem fazer, ao menos, tenham uma palavra de Estado para com aqueles que neste momento estão em zonas de conflito, de guerra, que esperam pelo apoio do Estado português, e o Estado português está-lhes a dizer, tenham paciência, têm que aguardar por voos comerciais. Ninguém, ou quase ninguém, na Europa, todos na Europa, estão a dar outras garantias aos seus cidadãos e depois publicam isto na vossa página, a dizer, adquirem bilhetes se puderem, se não conseguirem paciência, saiam como puderem, venham de barco, de carro, se quiser, atirem-se ao mar e saiam daí como puderem. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isto, desculpe dizê-lo, tem um nome, é de um governo incompetente. Quem faz isto é de um governo incompetente. Desculpe lá dizer. E por isso, aqui nesta Câmara nós temos que lhe perguntar o que é que está a ser feito neste momento para repatriar os portugueses, que garantias é que vai dar, que não é isto que vai acontecer, que vamos ter garantias efetivas de um Estado que se chama a si próprio Estado, que tenha orgulho de ser um Estado, para ir buscar pessoas que estão no meio de um conflito, que não escolheram, que não decidiram e que pagam impostos aqui em Portugal e que merecem que Portugal olhe um bocadinho por eles em vez de andarmos a gastar dinheiro com tudo o que não interessa neste país. Obrigado. Como, por exemplo, os 20.000 euros para a Sport TV, para o Sr. Primeiro-Ministro poder ter a Sport TV no Palácio de São Bento, ou os 11.000 euros para estarem todos bem maquilhados e bem penteados quando vão falar para as televisões. Esta foi a primeira intervenção de André Ventura, à qual Montenegro, como sempre, não responde diretamente, não responde às perguntas, faz ali umas evasivas, tenta fazer umas chalaças, enfim, umas piadas e tal, e não responde, e neste momento vai dizendo que há lá dois meios aéreos, 2 aviões, mas há uma senhora aqui, exatamente, estava aqui a ver o canal que tenho aqui neste momento, que é RTP Notícias, uma senhora que acabou de dizer que não pôde esperar por voos nenhuns, porque também ainda não sabemos quando é que há voos. Há uma previsão realmente que a partir do dia 6 possa haver voos, mas ela não está à espera disso e, portanto, ela vai-se embora já.
comprou o bilhete e vai embora já. Parece que há realmente voos a pagar, portanto, cada um pagando do seu bolso, não é o Estado que vai pagar. De qualquer maneira, terá cada um pagar do seu bolso, porque embora venham de borla agora, quando houver esses voos, depois, chegando a Portugal, vão ter que os pagar na mesma, portanto, a diferença nem é nenhuma, se formos a ver. Mais uma intervenção de Ventura. É esta. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não fique muito melindrado com isso. Eu estou-lhe apenas a querer fazer chegar aquilo que os seus cidadãos neste momento, em todo o mundo, no mundo afetado por isto, estão a dizer. Eu vou-lhe fazer chegar hoje, porque acho que o PSD também deve receber, muitos desses relatos, pessoas que dizem nós estamos sozinhos, o Governo deixou-nos completamente sozinhos. É isso que eu lhe quero dizer, o país está a precisar, não podemos só gastar milhões em redes consulares e em embaixadas e quando eles são precisos não estão lá, nem fazem nada, não é? Exatamente isso, é exatamente isso, e é o que se queixam até todos os imigrantes. Para que é que servem os consulados? Quando precisamos de alguma coisa, telefonamos, ninguém atende, vamos lá, batemos à porta, não está ninguém que nos possa atender, que nos possa resolver os problemas. É realmente um escândalo que se passa em termos da rede consular portuguesas por esse mundo fora, é mesmo. Acho que é o mínimo. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, mudando aqui de tema, deixe-me dizer-lhe isto. O Sr. Ministro e o seu grupo parlamentar vêm-se queixar aqui de que o layoff vai ser pago a 100% aos trabalhadores que foram afetados pelo comboio de tempestades. Ó Sr. Primeiro-Ministro, 2 de fevereiro, o Governo anuncia o pagamento do layoff a 100%. Não foi a oposição que disse isto, ponham isto na vossa cabeça. Foi a Ministra do Trabalho que disse que ia pagar a 100%. Tanto que os senhores querem é outra coisa. Querem vir aqui ao Parlamento dizer assim, sim, nós anunciámos no meio da crise para ficar bem que íamos pagar a 100%. Quando começámos a fazer as contas com o Sr. Ministro das Finanças, voltámos atrás e queríamos a muleta da oposição. Não, para nós palavra dada é palavra honrada. E o Governo tem que honrar a palavra aqui também. Portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, isto da palavra dada é palavra honrada, sabem quem é o inventor desta chalaça? António Costa, para quem a vida não costa. Fica-lhe muito mal, deixe-me dizer-lhe, que num momento de crise como as pessoas estão a passar, num momento de dificuldade, tenha que ser o Parlamento e não o seu Governo a aprovar aquilo que era evidente e óbvio no momento em que pessoas ficaram sem nada, o pagamento a 100% dos seus rendimentos. Exatamente, isto foi outro incidente que ninguém entende. Eles põem-se a prometer coisas nas televisões, no meio das cheias, com água pelos joelhos, como o Gugu da ONU, aquele apanhado do clima. Lembram-se da revista Time, da capa, em que ele aparecia com água pelos joelhos? Se a água subisse mais um pouco, ficava com água pelos tornozelos. Não, isso era se depois enganei-me. Então, vieram dizer que iam pagar o layoff por inteiro. É claro que a lei não diz isso, a lei diz que é 2/3. Mas eles disseram, não, mas nós vamos pagar o layoff por inteiro. Ninguém lhes perguntou nada. Mas ninguém lhes perguntou coisa nenhuma. Eles disseram isto para ficar logo muito bem vistos perante o povo. Pronto, menos mal, olha, ao menos temos um governo, ao menos tem pena de nós. Nós gostamos de gente, nós portugueses, gostamos muito de gente que tem pena de nós. Nós somos muito humildes, estamos sempre a agradecer, sempre de joelhos, sempre mão estendida à espera da migalha. Sim, coitadinhos de nós, ajude-nos, por favor, dê-nos uma esmolinha, dê-nos uma côdea, como dizia o meu professor Ferreira na 4ª classe. Os homens não precisam de côdeas, não podem andar a trabalhar por uma côdea. Ele também era um bocado comunista naquela altura, muito antes do 25 de Abril. Estamos a falar ora eu com 6, 7, 8 anos, estamos a falar em 67, 68, eu nasci em 1960. Portanto, ele era já um bocado comunistoide, mas era um ótimo professor, eu nunca mais me vou esquecer dele. E ele dizia, um homem fala alto e faz xixi direito e vamos embora, por isso ficamos fora. E um homem refila sempre quando tem razão. Ele dizia estas coisas, nós pequenitos, com 6 anos, 7 anos, mas o que é que este tipo está para aqui a dizer? A gente não percebia nada do que ele dizia, mas mais tarde ficámos a perceber o que é que ele queria dizer. Queria dizer que nós, quando temos razão, devemos levar a nossa razão até ao fim, até não podermos mais. E, neste caso, se alguém prometeu para ficar bem visto que ia pagar o layoff a 100%, depois não pode recuar só porque vai poupar uns milhões, ou porque vai gastar dinheiro a mais, ou porque, entretanto, aquela cheia, aquela tempestade, que estes prejuízos são muito maiores do que aquilo que se pensou nos primeiros dias, não é? Lá está. Muito bem, a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Para fazer uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Por favor. E aqui é que eu peço atenção e, portanto, a partir de agora é que se vai desenvolver a mega bronca que hoje teve lugar na Assembleia da República. Começa exatamente aqui. André Ventura, em vez
de continuar a fazer, ainda tinha 2 minutos e pouco, em vez de continuar a fazer as perguntas ao primeiro-ministro, que também não responde a nada, enfim, isto é uma figura de estilo apenas, é a retórica, o Ventura faz as perguntas e ele fala no que quiser, não responde a nada, está tudo a correr bem, está tudo pelo melhor caminho, o governo está a trabalhar e pronto, e fica-se em copas. Desta vez, André Ventura ia pedir uma coisa muito simples e regimental, que é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. E vejam o que é que respondeu a vice-presidente da mesa. Sr. Presidente, nós gostávamos de ter... Senhor deputado, o senhor deputado tem tempo Não interessa. Mas tem direito para a pedir fazer uma interpelação perguntas à ao mesa. senhor primeiro-ministro. Não interessa. Não interessa, e diz muito bem André Ventura, pode ter o tempo todo que quiser. A interpelação à mesa, sob a condução dos trabalhos, pode ser feita em qualquer momento, tem ele tempo ou não. Não é só quando não tem tempo, porque este assunto não tinha nada a ver com, digamos, a alocução que ele estava a ter e a tomar, e o seu discurso. Ele, na sequência de uma resposta que quis dar ao primeiro-ministro, eu quis responder-lhe, ia responder-lhe, depois viemos a perceber, ia responder-lhe com um pedido de divulgação, de entrega de um documento. Mas nem sequer se conseguiu perceber isso. Já vão ver porque ele nem sequer conseguiu explicar porque é que quis fazer a interpelação. E aí a culpa não foi dele. Ora, ouçam com atenção. Portanto, Não interessa. Não interessa. Há um Precisamos perceber porque é que, em vez de usar o tempo que tem disponível, quer fazer uma interpelação à mesa. Portanto, Calma, tem que perceber, mas é só em alguns casos, como vamos ver a seguir, e no caso do Brilhante Dias, do líder parlamentar do PS, ele fez uma interpelação à mesa e nem disse porquê. Ela depois, mais tarde, vai dizer, não, antes de falarem tem que dizer qual é o assunto, o que é que querem realmente propor. Mas não é verdade para todos. Foi verdade para o Ventura e não vai ser verdade para os 2 casos que vamos ver a seguir. Por isso é que há aqui um grave, se não for grave, é pelo menos um preocupante caso de parcialidade, na minha opinião. senhor deputado, se faz favor, explique o sentido da sua interpelação, então. Percebam isto, ela está a exigir que Ventura explique ou explicasse o sentido da sua intervenção. Não vai perguntar isto a mais ninguém e vai haver mais 3 interpelações. Prestem atenção a isto. Entretanto, está tudo aos gritos, é muito difícil. Aqui não se nota porque aqui nós só ouvimos o som que entra no microfone, mas lá é ensurdecedor. Nem se consegue perceber aquilo que Ventura diz. Eu estou cá atrás na 4ª fila. Eu, a maior parte das vezes, quando se começa a bater palma, já não ouço aquilo que seja ele quem for, não é por ser Ventura, que até tem uma voz forte, mas seja quem for, com raras exceções, tem que ter uma voz muito forte para conseguirmos ouvir cá atrás um bocadinho na 4ª fila, e na 5ª então pior. E nós ali não ouvimos, e parece que há aqui uma branca, parece que há aqui há algum tempo em que ninguém diz nada. Não, há sempre bocas, há partes de umas bancadas para as outras, só que não entram no microfone porque estão desligados. E é por isso que parece que está tudo calminho, mas não, está tudo numa guerra brutal. Presidente, era isso que eu estava a tentar fazer. Quando a senhora Presidente, em vez de ser deputada do PSD, devia ser Presidente da mesa. Era isso. Pronto, e aqui começa tudo. Começa aqui tudo, Ventura diz isto é politicamente incorretíssimo. Quem é que vai dizer isto a uma Presidente de uma mesa, a uma Presidente em exercício da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, neste preciso momento, uma vez que o Presidente da Assembleia da República não está presente, portanto está a ser substituído por esta senhora, por esta deputada do PSD. O que é que ele vai dizer? Bom, e aqui começa tudo. Então agora vamos seguir. Devia fazer. Era isso que devia fazer. Era isso que devia fazer. Só que não, agora estou a falar. Desculpa lá, agora estou a falar. Só que não consegue. Não consegue. E agora tenho que ouvir porque eu tenho 2 minutos para lhe dizer isto. E portanto, ou 1 minuto. E portanto, se a senhora Presidente, deixe-me dizer-lhe, se acha que é normal o Primeiro-Ministro, a senhora Presidente, em exercício, porque nem devia estar aí hoje, francamente, mas já que está, outra pedrada, outro tiro, outra bomba. Já não devia estar aí, mas está. E porquê? Ele vai explicar a seguir. Já que está.
Isto é um barulho ensurdecedor, meus caros, não se consegue ouvir. Nós aqui, como disse há pouco, parece que, pronto, é um certo ruído e tal, mas ele poderia falar. Sim, ele se falasse, ouvia-se aqui, em casa, na televisão, mas lá, garanto-vos que ninguém conseguiria ouvir nada. Nem as pessoas que estão ao lado do Ventura ouviriam, quanto mais os outros mais atrás. Não tenho mesa para quê? Não tenho mesa para quê? Sr. Presidente, o tempo está a correr. O tempo está a correr e nós não... Ora, mais um terceiro assunto. O tempo não parou desta vez. Ventura esteve parado porque não conseguia falar, e garanto-vos que não se consegue mesmo falar quando há muito barulho. Portanto, a pessoa tem que esperar que o barulho acabe, porque senão ninguém consegue ouvir nada. Ele fala, mas ninguém ouve. Digo mais uma vez, aqui na televisão, nos computadores, ouve-se, porque o microfone apanha a voz dele diretamente e o outro ruído fica lá atrás, mal se ouve. Mas lá, ao vivo, ele iria falar para ninguém. Ninguém conseguiria ouvir e, portanto, ninguém conseguiria rebater. E, neste caso, não pode haver um debate. Quando uma pessoa está a falar e as outras não ouvem, não pode haver debate nenhum. Portanto, tem que esperar que haja silêncio. E o silêncio não estava a ser feito e o tempo estava a passar e o funcionário que lida com o cronómetro, que já não é a primeira vez que faz isto, e então que o Chega é vezeiro nisso, esquece de parar o cronómetro. E, portanto, o sistema automaticamente, quando o cronómetro chega a zero, dá mais uns 15 segundos de tolerância e para, o microfone é desligado, não há nada a fazer. E era isto agora que Ventura ia dizer. Este sinal que ouviram, este sinal agora que ouviram, pip, isto é dizer que faltam 15 segundos para terminar de vez o microfone estar aberto. Portanto, o microfone desliga-se automaticamente, ninguém carrega em nenhum sistema. Foi inaugurado na última legislatura, que foi a minha primeira, foi inaugurado esse sistema. Eu, quando comecei, ainda não havia este sistema, mas depois, logo ao princípio, começou a haver, é automático. A pessoa bem pode falar, depois não fica nada. E apesar de ter dado o sinalzinho dos 15 segundos, o relógio só vai parar quando chegar aos 3 segundos. Portanto, Ventura ficaria apenas com 3 segundos para falar. Teve este tempo todo calado, mas o técnico do cronómetro não mandou parar o cronómetro e, portanto, o tempo andou. Agora teria que ser a Presidente da Assembleia da República a dar mais tempo. E ela vai falar nisso mais à frente. Vamos prestar atenção. Não há pausa no tempo, pergunta alguém. Sra. Presidente, ou para o tempo e respeita a nossa bancada ou nós entendemos... E acabou. Ventura continua a falar, mas simplesmente, como vos disse ainda agora, o microfone desliga-se e ele está a falar na mesma. Por acaso, se não houver muito barulho, a senhora está a ouvir, mas acontecem aqui dois problemas. Primeiro, nada está a ser gravado, portanto, nada fica na ata, ou seja, ele até pode dizer o que quiser, que a partir deste momento não serve para nada. Nem nós ouvimos em casa, nem nós ouvimos lá, nem ninguém ouve lá, e também ninguém ouve em casa, mas mesmo que ouça, porque falando assim alto, dava para ouvir, é uma distância para aí de que é lá, 15 metros, dá para ouvir, se falar muito alto dá para ouvir, mas não serve para nada porque nada fica gravado, não fica na ata, zero. Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado pediu a palavra para uma interpelação à mesa, mas não fez uma interpelação à mesa. Não fez a interpelação à mesa porque não teve tempo. Teve que estar calado e o tempo continua a contar. Erro dos serviços, defeito dos serviços, e quem manda nos serviços é a senhora Presidente. Portanto, primeiro erro dela. O que o Sr. Deputado fez, o que o Sr. Deputado efetivamente fez, foi uma acusação, e uma acusação perfeitamente descabida e injusta a quem está a presidir aos trabalhos. Ora, aqui já não podia dizer isto, porque justamente quem está a presidir aos trabalhos é ela própria. Ela está a ser juíza em causa própria. Está a dizer que a outra pessoa que levantou uma crítica, não é? Que lhe apontou uma crítica que não tem razão de ser. Mas está-se a defender a si própria, ela está a ser juíza em causa própria, não poderia fazer isto. Alguém teria que fazer isto, ou ela teria que explicar isto de outra forma. Portanto, ela está a argumentar como se fosse deputada, e é aqui que ela começa a perder a razão. Embora lá os deputados do PS e do PS2 lhe tenham dado a razão toda e até se levantaram, como vamos ver a seguir, por uns segundos a bater palmas, mas realmente e tecnicamente ela não tem razão. Ela não se pode defender porque ela está ali não como deputada, mas como presidente da mesa.
se quer defender, teria que usar outro tipo de discurso de adjetivação e não esta, porque ela ali está a fazer, digamos, está a fazer um debate diretamente com Ventura, como se fossem dois colegas, e naquele momento não são. Ela é presidente e ele é deputado. Toda a gente bate palmas, nas outras bancadas batem palmas e tal. Ventura continua à espera para poder continuar uma de duas coisas, ou continuar com o tempo, que ainda tinha tempo para fazer perguntas ao Primeiro-Ministro, tinha cerca de 2 minutos e meio, ou então terminar aquilo que se propôs e que não conseguiu fazer sequer, que foi a tal interpelação à mesa. Ou uma coisa ou outra, tinha que ser ele a falar. Mas nem uma coisa nem outra aconteceram. E, portanto, segundo o erro da própria Presidente. Um bocadinho longo, desculpem, mas foi para se perceber o tempo todo que mediou em que não se passava nada, só estavam a bater palmas o PS e o PS2, mais nada. Todas as senhoras e os senhores deputados que fazem parte desta Câmara sabem que a mesa atua com isenção e imparcialidade. Outra coisa que ela não devia poder dizer, uma vez que está a falar de si própria. Está-se a autoconsiderar imparcial. Mas o problema é que nem sequer é. Ainda se fosse, ainda era como o outro, mas ela não é imparcial. Muitas vezes, algumas vezes será, mas muitas vezes não é. E já não é a primeira vez que isto acontece, é para aí a quarta ou quinta que eu me lembro, quando esta senhora está a fazer este papel, há sempre problemas com o Chega. Sempre problemas com o Chega. E quando é Aguiar Branco nunca há. Portanto, a culpa não é de Chega. Dando para isso o seu melhor exemplo, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Sim, esse é imparcial, tem razão. Aguiar Branco é imparcial. Lá tem as suas coisitas, ninguém é perfeito, de vez em quando lá lhe escorrega um bocadito o pé, mas, no cômputo geral, ninguém é perfeito, é muito aceitável, não tem nada a ver com a miséria que lá tivemos nas legislaturas anteriores, nem com o SS do PS, o Santos Silva, nem com o Ferro Rodrigues, por amor de Deus, isso é mau demais. Realmente Aguiar Branco está milhões de quilómetros, anos-luz à frente de toda essa, não posso ser escolha. E agora, quando ele falta, é realmente um horror. Quando ele falta, é uma tragédia. E se eu aqui estou a presidir aos trabalhos, Sr. Deputado? É porque o deputado Diogo Pacheco Amorim hoje não quis presidir, é por isso que está aí a presidir os trabalhos. Isso terá que perguntar. Não sei se conseguiram ouvir, parece que houve aqui uma falha. Ela estava a dizer isso, hoje aqui estou, e André Ventura disse, é porque o Diogo Pacheco de Amorim, que também é vice-presidente, tal e qual como a senhora, é vice-presidente, não pôde estar, ou não quis estar, a presidir a mesa, e é por isso que ela é chamada. E por isso é que ele disse há pouco, se recordam, a senhora nem devia estar aqui, nem devia estar aí, pois, porque quem devia estar ali, calhava a vez, ao Diogo Amorim. Ele é que por algum motivo ou não pôde ou não quis desempenhar esse serviço. E por isso foi chamada a senhora. Está explicada o primeiro mistério que ele disse há pouco, a senhora nem devia estar aí. Não devia estar aí, quer dizer, ela é vice-presidente. Sim, mas há outro. E pelos vistos teria calhado desta vez a substituir o outro, o Diogo. Essa é que é a verdade. 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 E nós sabemos que... Sr. Deputado, isso o Sr. Deputado terá que apurar-se e se entender que eu sou Deputado Pacheco de Amorim. A única coisa que eu lhe posso dizer é que eu, Sr. Deputado, e nenhum dos vice-presidentes desta Casa, incluindo o Sr. Deputado e Vice-Presidente Pacheco de Amorim, precisamos da sua autorização para presidir aos trabalhos. Pronto. Um desarrincanço, aquelas frases feitas que já estão pensadas, que fazem parte do nosso catálogo, né? Do nosso livrinho, da nossa agenda de apontamentos, sai aquelas frases feitas, aqueles soundbites, como agora se chamam, e fez com que se levantasse aquela gente toda do PS e do PS2. Estão eles todos de pé. Deixa-me pôr os óculos, que o ecrã aqui está pequenino, porque eu quero chamar a atenção. Reparem que a infra-esquerda, ou extrema-esquerda, como quiserem, eu chamo-lhe infra, porque está abaixo ainda a infra-esquerda, que é o infravermelho, está à esquerda do vermelho, portanto, nem sequer existe, está tudo também, não estão todos de pé, mas estão todos a bater palmas,
acompanhando os deputados do PS e, acima de tudo, do PSD. Portanto, nós temos aqui a infra-esquerda, ou extrema-esquerda, como quiserem, a aplaudir da mesma forma que e o LIVRE e o Berloque da Canhota, porque só tem um deputado agora, tudo a bater palmas. Porquê? Porque a senhora saiu-se com aquela frase feita, que ficam sempre bem, aquelas frases que se decoram e tal, que os deputados têm no seu manancial, no seu repertório. Pronto, está tudo a bater palmas de pé, todos contentes, desde a última extrema-esquerda ou infra-esquerda, como eu chamo, até ao PSD e até ao CDS, salvo erro, o CDS também está de pé. Muito bem. E, portanto, o senhor deputado não é o senhor deputado que diz à mesa e me diz a mim ou a qualquer outro vice-presidente se nós deveríamos ou não deveríamos estar aqui. Não lhe compete. Não é... Como veem, ela está, enfim, visivelmente transtornada, está muito nervosa, embora seja uma senhora que tem muita experiência disto, está aqui há muitos anos, já fez isto muita vez, mas vê-se que nitidamente está, enfim, os nervos estão a traiçoá-la. Das suas atribuições. Se o senhor deputado quiser finalmente fazer a interpelação à mesa, eu peço aos serviços que lhe deem 1 minuto para fazer a interpelação à mesa. Se não quiser, seguimos o debate. Era exatamente isto que ela quer. Ela quer cortar a palavra ao Chega, não quer que o Chega diga nada e pronto, lá está esta partidarite que ela transporta para aqui para a mesa e que se percebe, quer dizer, nem é aquilo que ela diz, é a maneira como o diz, a forma como o diz, que dá a entender todo aquele ressabiamento que ela traz dentro de si, todo aquele ódio, ao fim e ao cabo, contra o Chega. Não é um ódio de morte, obviamente, mas todo aquele ressentimento que ela tem, aquela pedra gigante no sapato que ela tem contra o Chega, que o mostra praticamente em cada frase que profere. Ele tenta, mas o barulho é tanto que continua à espera que as pessoas se calem ou falem mais baixo. Senhora Presidente, eu vou então aquilo que já queria fazer de início, que era ter 1 minuto para fazer uma interpelação à mesa, e neste minuto vou... Reparem que isto tudo vem daí. Vem daquele segundo em que André Ventura pede para fazer uma interpelação à mesa. E ele tem esse direito. E qualquer presidente da mesa tem que lhe dar esse direito, esse minuto, para ele fazer uma interpelação à mesa. Pode ser, geralmente é por motivos de, digamos, de condução dos trabalhos, é assim que se costuma dizer. Mas pode ser por outro motivo qualquer. A pessoa tem direito, qualquer deputado tem direito a fazer uma interpelação à mesa e ela só tinha que lhe dar esse tempo e mais nada. Se o tivesse feito, nada disto acontecia. E o que mais ainda vai acontecer. E neste minuto vou-lhe dizer isto. A senhora Presidente de Exercício da Assembleia da República tem que presidir quando deve presidir. Mas também tem outra coisa. Tem que cumprir o regimento quando tem que cumprir o regimento. Não pode cumprir só para os seus amigos do PS e do PSD. Tem que cumprir também para o Chega. Não é só para os seus amigos. Não é só para os seus amigos. Há um regimento. E esse regimento permite que se faça interpelações à mesa para fazer chegar documentos ao Governo. Mas também noto, Sra. Presidente, em exercício, que chamou várias vezes a atenção deste grupo quando chamávamos incompetentes aos outros, quando dizíamos que não tinham... O Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer que esta bancada era um conjunto, basicamente, de incompetentes e de pessoas sem qualquer consciência e a Sra. Presidente deixou passar. Por isso, dada essa incompetência, eu vou pedir a distribuição de um documento sobre o Primeiro-Ministro que diz isto. Vou-lhe ler, que é para poder ver. Diz assim: Governo, garante novo layoff até 100%. Sabe quem é que disse isto, Sr. Primeiro-Ministro? Não foi o Chega, foi a Ministra do Trabalho. É isto que eu lhe vou pedir para ser distribuído agora. Ora bem, estão a ver aqui, quer dizer, isto ao fim e ao cabo foi uma tempestade num copo d'água. Se a senhora tem deixado o André Ventura fazer esta interpelação, que ao fim e ao cabo era o quê? Era para pedir para distribuir uma notícia da Ministra do Trabalho dizendo que o layoff ia ser pago a 100%, era só isto, e a coisa ficava por ali. Simplesmente ela excedeu-se um pouco e conduziu-nos a isto. E agora, Sr. Presidente, gostávamos de poder continuar. E vai haver mais um problema aqui, porque não vai continuar. Ora, prestem atenção.
Isto é o que vocês deviam saber fazer há muito tempo, que chama-se oposição. É isto que vocês deviam saber fazer há muito tempo. É isto que se devia fazer. Esta então matou-os completamente, não é? Porque eles continuam a mandar bocas, lá está, mas vocês não ouvem, mas porque os microfones estão fechados, a gente ouve lá perfeitamente, as bocas que se mandam de um lado para o outro, não é? E Ventura sai-se com esta, isto era o que vocês deviam fazer há muito tempo, que é a oposição, vocês não sabem o que é fazer oposição, e nem sabem e nem podem, porque o próprio André Ventura disse há bocado, logo ao princípio, que há coisas que eles não podem dizer porque hoje estão na oposição, mas amanhã serão governo, sempre dividiram o bolo por aqueles dois, PS e PS2, PS2, PS, a dividirem o mesmo bolo, embora muito mais, uma fatia muito maior para o PS do que propriamente para o PS2, mas pronto, mas sempre lá calha alguma coisa, embora uma fatia mais pequena, 2/3 do bolo para o PS, 1/3 para o PSD, e quando eles lá estão esse terço também se desforram bem, e portanto, olhem, há coisas que eles não podem dizer porque no passado já fizeram diferente. Ora, nós não temos esse telhado de vidro, nós podemos dizer o que quisermos porque infelizmente ainda não estivemos lá, mas lá estaremos, mesmo assim, só temos 6 anos, daqui a 2 anos já lá estaremos, e aí sim, e aí depois podem nos escrutinar e podem verificar se aquilo que nós prometemos vamos fazer cumprir ou não. Aí sim, mas até lá chegarmos, ninguém nos pode dizer nada. Ora, nós já podemos dizer muita coisa sobre o PS e o PS2, porque eles são iguais, basta dizer isto, iguaizinhos. Há muito tempo. É isso. Só deviam aprender há muito tempo como é que é. Entretanto, Senhor Deputado o tempo está a passar e agora a senhora vai perguntar se quer falar ou não. Eurico Brilhante Dias pede a palavra para aqui. Ai, não, perdão, enganei-me. Agora é o Eurico Brilhante Dias que vai pedir a palavra para fazer uma interpelação à mesa. Esta é a parte pior de todas, porque o André Ventura ainda está à espera de falar. Ainda não conseguiu falar por causa do ruído da sala. Mas enquanto ele está à espera de falar, e por isso ele está de pé, a posição, está à espera de falar, que lhe deem, que a senhora Presidente lhe dê a autorização para ele falar, agora vem o Brilhante Dias pedir uma interpelação à mesa. Mas o André ainda não falou. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou de pé à espera de falar e ele pede a palavra para falar. É de qualquer maneira já. É de qualquer maneira. Não, eu estou... Estão a ver? O André Ventura está de pé à espera que lhe deem ordem para ele poder falar. Entretanto, vem o Brilhante Dias e também quer fazer uma interpelação à mesa. E o mais incrível é que esta senhora Presidente, cometendo o seu terceiro erro gravíssimo, vai-lhe dar a palavra. Vai dar a palavra para uma interpelação de um deputado quando o outro ainda está no uso da palavra. Isso não pode ser. O regimento não permite isso. Esta senhora fartou-se de fazer as neiras hoje. Eu levo isto para os nervos. Ou então não ouviu bem, não percebeu bem que André Ventura ainda queria falar. Mas bastava olhar para ele para ver que ele está de pé. E com a experiência que ela tem, mesmo que não tenha ouvido bem, dá-se de barato que não tenha percebido, mas ouvi-lo de pé, tinha que perguntar o senhor quer usar da palavra, é o mínimo que se faz, não é? Não quis saber disso. Vê o André Ventura de pé e vai dar a palavra ao Brilhante Dias do PS. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Terminar, eu vou fazer uma pergunta ao governo. Não há interpelações no meio de uma interpelação. E vai? Mas senta, não vais falar comigo de pé. E vai, e o senhor... Mas agora estamos os dois. Senhores deputados, vamos, por favor, pôr ordem na sala, porque nós temos que conseguir conduzir este debate. Quem não está a conseguir conduzir este debate é o Presidente em exercício, que é a senhora. Temos que conseguir conduzir este debate e fazer este debate com competência e com razoabilidade. O que não está a acontecer, diga-se de passagem. O senhor deputado pediu para fazer uma interpelação à mesa e disse, aliás, e bem, que os grupos parlamentares podem, nos termos do regimento, fazer interpelações à mesa. Sim, mas não é uns em cima dos outros, minha senhora, não é uns em cima dos outros. Tem que falar o primeiro, tem que terminar para dar a palavra ao segundo, isso é básico. Isso é até eu que só lá estou há 2 anos, percebo, qualquer um. Agora a senhora está lá há 20 ou não sei quantos anos, não sabe isso. Não pode dar a palavra a um, enquanto o outro ainda está no uso da palavra, isso é o básico, não é? Foi exatamente o que fez o senhor deputado Eurico Brilhante Dias. Não. Foi pedir uma interpelação à mesa. Sim, mas não enquanto o André Ventura está a falar. Isso não pode ser, isso é completamente errado. Isso é o 4º erro crasso que a senhora comete. Certo? Sobre a condução dos trabalhos. Portanto, senhor deputado, Estão a ver, o André está a explicar, mas como o microfone está desligado, nós não ouvimos nada aqui em casa. Lá ouviu-se, mas aqui não. não me dá
lições de regimento nem a mim nem a ninguém. Nem a mim, nem a ninguém. Mostra outra vez, lá está o pé a escorregar-lhe para a chinela. Ela só devia ter dito: o senhor não me dá lições a mim. Já mesmo assim não era muito elegante. Agora dizer que não dá lições nem a ninguém, então não pode dar lições a outra pessoa que não saiba nada do que é o regulamento. Olha, eu tenho a certeza que há ali muitos deputados que não conhecem o regulamento bem até ao fim, tenho a certeza absoluta. Eu fartei-me de perder horas para ler aquilo, e há coisas que eu ainda não domino. O próprio Presidente da Assembleia da República, de vez em quando lhe pedem alguma coisa mais estranha, ele vai buscar o livrinho, não se pode levar a mal, é um livrinho desta grossura. Eu, por acaso, pensei que eu tinha aqui, mas esta é a Constituição, mas é igual, é muito mais grosso. Pá, ninguém sabe aquilo de cor, portanto, é preciso perceber, mas temos que ter uma noção, saber se, quando um está a falar, se o outro pode falar por cima. Claro que não, isso é o básico. Portanto, a senhora cometeu o quarto erro grave, e agora, ao estar a dar lições e estar, enfim, toda espinhada a gritar contra André Ventura, sendo ela presidente, está a cometer o quinto erro. São erros pós-erros. Eu tenho a certeza absoluta que ela, quando vir isto com calma, hoje ou amanhã, ela vai perceber que se excedeu bastante. Não devia ter feito nada daquilo, porque ela não está ali como uma deputada na bancada do PSD. Ela está ali como presidente da Assembleia da República. Não pode ter este tipo de tratamento com os deputados, tocar-te lá como aos caldeireiros e mandá-lo calar. Não pode fazer isso, porque ela está nesta função, que é a função mais importante ali dentro, é de presidente. Portanto, ela cometeu mais uma gafe, mais um erro, que já vamos no quarto ou no quinto, até já lhe perdi a conta. Cada vez que vocês ouvem o som aumentar, é quando alguém liga um microfone, e neste caso só pode ser a senhora Presidente, porque os outros não estão impedidos de ligar o microfone. Acusou-me de não ter repreendido o Primeiro-Ministro por usar a palavra incompetente. Palavra que o Sr. Deputado usou exatamente no início da sua primeira questão ao Governo. Por acaso não foi na primeira, foi na segunda, mas lá está, isto não é retórica para uma Presidente da Assembleia da República. Isto estava certo se ela estivesse a debater com ele, bancada contra bancada, Chega contra PSD, PSD contra Chega, estava tudo normal, tudo perfeito, faz parte do nosso léxico, faz parte da nossa gramática, é assim mesmo. Mas ela ali não é uma deputada, ela é a Presidente da mesa, não pode debater com um deputado de igual para igual, não pode. Não repreendiu nessa altura, Sr. Deputado? Não, claro que não. Porquê? Porque tem sido entendimento da mesa que a retórica parlamentar deve resolver estas questões com o mínimo de intervenção da mesa dentro de determinados limites. E foi exatamente o que eu fiz. Mas, ó Sr. Deputado, eu em relação a esse assunto não vou alimentar mais conversa. Ali não se alimenta conversa. Outro lapso. Percebe-se perfeitamente que a senhora está muito nervosa, as palavras estão-lhe a sair mal, não é aquele léxico que ela quer, enfim, aplicar, eu percebo isso. Eu, se estivesse no lugar dela, ainda faria bastante pior. Portanto, tudo isso está de barato, mas a senhora tem que se controlar. O próprio tom de voz dela, ali a gritar, não é dela, quer dizer, ela está completamente descontrolada, ela só tinha uma coisa a fazer, era pedir que for para ser substituída, neste caso, pelo Diogo Pacheco de Amorim, que é o outro vice-presidente da mesa, e pronto, se ele estivesse de acordo, também não sabemos se daria, se não teria que ser interrompida a sessão e retomaria mais tarde, não é? Porque o Sr. Deputado não é a primeira vez que faz essa acusação, não é a primeira vez, não tem onde se agarrar para a fazer, simplesmente há momentos em que o Sr. Deputado parece achar que as coisas estão relativamente calmas, precisa de qualquer coisa que as vire do avesso. Desta vez foi essa. E dá muros na mesa, a senhora está... Bom, já disse isto tantas vezes, vocês perceberam, não é? Pronto, ela está descontrolada e ponto final. É isso. É isso. Portanto, o Sr. Deputado tem tempo para fazer perguntas, o Governo tem tempo para lhe responder, mas sobre o incidente que, entretanto, aqui surgiu, há um pedido de interpelação à mesa e essa interpelação vai ser feita como o Sr. Deputado fez a sua. Se faz favor, Sr. Deputado. Eurico Brilhantias. Ora, mas aqui é que eu quero mostrar que é o sexto erro dela.
está a dar a palavra ao Eurico Brilhante Dias sem perguntar qual é o assunto. Recordas que eu disse isto há bocado no princípio do vídeo. Ventura teve que explicar qual era o assunto da interpelação à mesa. Brilhante Dias dá-lhe a palavra e não pergunta qual é o assunto. E fiquem aí no vosso lugar, esperem mais um pouco, que a senhora vai dar a palavra a todos os outros que vêm a seguir e não vai perguntar a nenhum deles qual é o assunto. Só fez essa pergunta ao André Ventura. Não me digam que isto é coincidência. Muito obrigado, senhora. Obrigado, senhora Presidente. No quadro da interpelação sobre a condução dos trabalhos, gostaria de manifestar o seguinte aspecto que me parece importante. O tema que trazemos hoje, senhora Presidente, é um tema particularmente duro e importante neste debate quinzenal. As instituições devem funcionar e o respeito pelas instituições é um pilar fundamental do funcionamento das democracias. Nós percebemos que os inimigos da democracia não gostam que as instituições funcionem. Já está a meter a farpa em André Ventura e, neste caso, o Chega. E não percebemos porque é que a senhora Presidente continua a deixar falar o Eurico Brilhante Dias, porque ele nem sequer disse qual era o tema. Mas a senhora Precisa Presidente de concretizar o que é que pretende da mesa quando faz uma interpelação à mesa, se faz favor. Ora, aí está, vá lá que desta vez esteve bem. Percebeu que deu a palavra a um senhor deputado sem lhe perguntar qual era o propósito, qual era o tema. Não pode fazer isso. Tem que perguntar qual é o tema para ver se se encaixa. Porque se ele disser que o tema é as vindimas não se encaixam e ela não lhe dá a palavra. Tudo isto está no regimento. Mas primeiro temos que perceber de que é que ele vai falar. E depois de dar o tema, aí ele ainda se pode desviar do tema durante a alocução. Mas pelo menos de início tem que dizer, eu vou falar sobre este assunto. Neste caso, é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, mas ele não vai falar sobre nada disso. Primeiro quero expressar que o nosso entendimento é que quando colocamos em causa aqueles que de entre nós foram eleitos para governar, para gerir os nossos debates, estamos a pôr em causa a própria instituição e o nosso voto quando elegemos as pessoas que estão aí sentadas. O que é que isto tem a ver com a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos? Está a falar do Chega, nem sequer está a falar da mesa. A senhora tinha que lhe cortar a palavra já. Dizer, o senhor ou centra a sua intervenção no tema que anunciou, ou tem que lhe cortar a palavra. Não fez uma coisa nem outra. Comete erros sobre erros. E por isso, senhora Presidente, reforço a ideia. A mesa e a senhora Vice-Presidente legitimamente está aí para gerir este debate. Tem toda a legitimidade e a solidariedade institucional deste grupo parlamentar para continuar a conduzir o debate. As linhas vermelhas são entre democratas e não democratas, não é entre aqueles que defendem uma opinião ou outra. Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado, senhor. E, portanto, acontece que o senhor não interpelou a mesa sobre a condução dos trabalhos. O senhor veio dizer à senhora Presidente, em exercício, que o seu grupo parlamentar do Partido Socialista está de acordo com ela e dá-lhe a confiança. Mas o que é que isso tem a ver com a condução dos trabalhos? Quando se faz uma interpelação é para fazer uma correção à forma como os trabalhos estão a ser, digamos, orientados, conduzidos. É por isso que se chama uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Há qualquer coisa na condução dos trabalhos que não está de acordo com a nossa opinião e por isso nós interpelamos a mesa nesse sentido. Olha, está a fazer mal isto, se calhar deve fazer daquela forma, porque o regimento é assim que diz. Pois este senhor falou, passou graxa à senhora Presidente em exercício e acabou por não interpelar mesa nenhuma. A seguir vai falar o líder parlamentar do PSD, que também não indica qual é o tema, porque a senhora também esqueceu de lhe perguntar. Querem ver? Senhora Presidente, senhores deputados, Senhora Presidente, para deixar 3 notas. A primeira para expressar total solidariedade. 3 notas. Faz uma interpelação à mesa para deixar 3 notas. Isso não existe. Essa figura regimental não existe. Ou é sobre a condução dos trabalhos ou sobre assunto qualquer. Não é para deixar notas nenhumas. Se quiser deixar as notas, deixe as notas aos funcionários da limpeza ou quem eles quiser. Umas notas em dinheiro, não é? Não se interpela à mesa para deixar notas. Isso é uma intervenção. Uma intervenção não tem lugar aqui. Ele já fez a sua intervenção antes. Está tudo errado. Com o exercício que a senhora Presidente está a fazer, de forma legítima e de forma absolutamente competente e no cumprimento rigoroso
do Regimento da Assembleia da República. Mais uma passagem de graxa, vamos lá. Em segundo lugar, para dizer que a senhora Presidente andou bem quando, antes de dar a palavra, quis saber para que efeito era a interpelação à mesa. Porque é isso. Coisa que ele não fez, nem em relação a este orador, nem em relação ao anterior. Ou seja, ele está a dizer, a senhora Presidente fez bem porque exigiu saber qual era o tema, mas isso só se exige ao Chega. Não se exige nem ao PS, nem ao PS2, que é o nosso partido, que é o PS2. Não perguntou nada ao Brilhante Dias e não está a perguntar nada a mim, Hugo Soares. Não perguntou nada, mas fez muito bem em perguntar isso ao André Ventura. Que o regimento diz. E na verdade, aquilo que foi utilizado foi um expediente para continuar o debate anterior. Essa é que é a realidade e andou muito bem a Sra. Presidente. E a terceira nota, Sra. Presidente, quero ser a mais importante, no respeito pelas instituições, mas sobretudo pelas centenas de jovens que nos acompanham aqui hoje, recomecemos o debate e não contribuiremos todos para o triste espetáculo que o deputado André Ventura quis hoje aqui dar. Mais um, eu não posso dizer nada, não é? Não posso dizer, atenção que estes meus comentários são como cidadão, não são como colega destes senhores deputados, ilustres deputados, a quem todos devemos respeito uns aos outros, embora a mim me ataquem aí nas redes sociais e não sei o quê, e não sei o que mais, mas eu não quero saber disso para nada, não respondo a isso sequer. Mas repare, eu estou a falar, não como deputado, obviamente, senão nunca faria um vídeo destes, eu não confundo as minhas funções. Lá dentro, se tiver que falar, falarei institucionalmente. O que eu estou aqui a fazer é o que sempre fiz, que faço há 10 anos, muito antes de ser deputado, é comentar aquilo que estamos a ver na Assembleia da República. Não é pelo facto de eu ser deputado lá e não cá, aqui em minha casa, não sou deputado nenhum, que eu deixo de ter a possibilidade de falar. Eu não estou ainda na Coreia do Norte, não estou ainda no Irão, não estou na Venezuela, não estou em Cuba, portanto posso falar como cidadão. É nesse sentido que eu estou a fazer estes comentários e para os meus 100 e tal mil seguidores do Facebook e do YouTube, nem sei quantos são, 70 e tal mil. Portanto, é para eles que eu estou a falar, não estou aqui a fazer de maneira nenhuma uma crítica institucional, coisa que farei lá, se for caso disso. Mas vejam, o senhor diz, o líder parlamentar do PSD diz que a senhora esteve muito bem porque exigiu ao Ventura aquilo que não me exigiu nem a mim, nem ao meu colega aqui do lado, que é o Eurico Brilhante Dias. A nós não exige nada, mas ao Ventura exigiu, andou muito bem. Então vamos andar para a frente, que a seguir ainda vem outra melhor. Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para que efeito? Para uma intervenção à mesa, no mesmo sentido dos outros colegas. Se faz favor. Como veem, o Pedro Pinto já perguntou para que efeito é que pede a palavra. Uma interpelação à mesa, para que efeito? Porque podia ser por muitos efeitos. Não perguntou isso nem ao Eurico Brilhante Dias, nem ao Hugo Soares, antes de si. Só perguntou ao André Ventura, que é do Chega, e agora perguntou ao Pedro Pinto, que também é do Chega. Acham que isto é coincidência? Não me parece. Senhora Presidente, assistimos aqui a um episódio caricato, ridículo até, protagonizado pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Eu quero dizer que nós não aceitamos lições nenhumas a dizer que somos inimigos da democracia. Os inimigos da democracia são aqueles que andaram a roubar há 50 anos. Há 50 anos que andam a roubar o nosso país. Esses são os grandes inimigos da democracia. Esses são os grandes inimigos da democracia. São os mesmos que utilizam a tática de tentar não deixar falar o deputado André Ventura. Foi essa a tática que utilizaram aqui hoje. Foi isso que a senhora Vice-Presidente não atuou e devia ter atuado em conformidade. Houve as pateadas dos deputados lá de trás do PSD e a senhora não foi capaz de dizer que eram deputados do PSD que interromperam este debate de uma forma vergonhosa, vergonhosa. E a senhora Presidente não foi capaz de dizer nada, senhora Presidente. É isso. Quando nós dizemos que não consegue despir a camisola do PSD, é nesse sentido, senhor. Isto foi uma interpelação à mesa. Isto, Pedro Pinto mostrou aqui que a senhora agiu mal e explicou porquê. É uma interpelação à mesa perfeita e foi a única. Das últimas duas anteriores não foi interpelação nenhuma. Foi apenas um passar de graxa à senhora Presidente em exercício. Mas vamos continuar. Sr. Deputado, eu não lhe vou responder porque é preciso que alguém nesta casa mantenha o bom senso. E mais uma vez a autoelogiar-se, mais uma vez a dizer eu é que mantenho o bom senso, eu é que tenho bom senso, não mais ninguém aqui tem bom senso, pelo menos na vossa bancada não há ninguém que tenha bom senso, ou para mim, eu é que tenho bom senso. Isto é
isto raia o ridículo. O senhor Entretanto, o tempo passa e deputado André Ventura tem a palavra para questionar o Governo, se faz favor. porque Ventura tinha ainda 2 minutos e meio, salvo erro, para continuar a fazer perguntas ao Governo. Senhor Deputado, nós vamos Senhora Presidente. precisar de avançar neste debate e, portanto, eu peço-vos que não repitam interpelações à mesa sobre este incidente. Sobre este incidente e sobre a interpelação, sobre a condução dos trabalhos que devemos continuar, apenas para que não fique um mal-entendido, Sra. Presidente, dirigindo-me a si. Jamais me referi diretamente à bancada do Chega, mas quanto a antidemocratas, parece que enfiaram o barreto. Muito obrigado. E mais uma vez, este deputado interpela a mesa, faz uma interpelação à mesa, não diz qual é o assunto, porque não é obrigado a isso, pelos vistos só os deputados do Chega é que são obrigados a dizer qual é o assunto para terem direito à palavra, acesso à palavra ou não, e mais uma vez disse o que quis foi fazer, enfim, foi dar aquela tirada, não é? Aquele soundbite que aceitou a carapuça e não sei o que mais. Bom, mas não ficamos por aqui. Senhora Deputada Inês César Real, se faz favor. Pede a palavra para que efeito? Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sra. Faz Presidente. favor. É para propor que este assunto seja levado à Conferência de Líderes, porque me parece que há uma clara marca de falta de respeito, em particular pela condução dos trabalhos, quando é não só a Sra. Vice-Presidente a conduzir, mas também noutros mandatos o mesmo já aconteceu, como era o caso da Sra. Vice-Presidente Edith Estrela, em que claramente há um desrespeito até pela questão de género, com a qual nós não podemos tolerar nem compactuar. E por isso expresso não só a minha solidariedade à Sra. Vice-Presidente, como apelo a que em Conferência de Líderes este assunto seja tratado. Quão ridículo se pode ser, mas o que vale é que Ventura vai já responder-lhe à letra. A senhora deputada levará o assunto à Conferência de Líderes, se assim entender. Eu peço às bancadas que façam silêncio para podermos continuar o debate. E, entretanto, não esqueçam que é Ventura que vai falar, ainda tem os tais 2 minutos e pouco para falar. Senhor deputado André Ventura, quer continuar as perguntas ao Governo ou passamos à frente? Mortinha para passar à frente, para que André Ventura não gaste os 2 minutos e meio que tem. Se faz favor. Mas nitidamente, ok? Nitidamente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por dizer só isto. Das maiores e dos maiores debates que tive nesta Assembleia da República foi com o antigo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que eu saiba é um homem e não uma mulher. Eduardo Ferro Rodrigues também não é uma mulher, é um homem. Embrulha! E, Sra. Deputada, quando precisar de aparecer um pouco, faça por si, não precisa de usar o Chega para aparecer 30 segundos nas notícias em Portugal. Faça por si. Para aparecer 30 segundos nas notícias de uma televisão qualquer, faça por si e não ande a reboque a apanhar a oportunidade do momento para aparecer, para ver se aparece no telejornal. Coitada, mas ela também está a fazer pela vida, porque ela é sozinha já no segundo mandato, não é? Já na anterior legislatura estava sozinha, agora também está sozinha e foi eleita por um triz. Na próxima com certeza que não estará cá e, portanto, está a queimar os últimos cartuchos, não se pode levar a mal. Mas, enfim, às vezes vale mais estar quieto, vale mais estar calado. Sr. Primeiro-Ministro, é lamentável, e vou voltar a dizer-lhe, é lamentável a forma como conduziu este debate, mas eu quero questioná-lo sobre o encerramento da urgência da obstetrícia e de vários outros serviços, mas desta, particular no Barreiro. Eu tenho aqui, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe ler isto. Há poucos dias surgiram notícias na comunicação social dando conta que a Comissão queria extinguir a urgência de obstetrícia e ginecologia de diversos hospitais, nomeadamente o Barreiro. Isto é muito negativo e merece o desacordo do PSD. Esta medida não pode ser levada a cabo, até porque nesta unidade ocorreram 1.400 partos. Eu gostava de lhe perguntar se sabia quem é que escreveu isto, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado. Mas é que o próprio texto já dizia, mas o ministro também não respondeu isto. Bem, nem respondeu isto, nem responde a nada. Nós já estamos habituados, nem o Monte Verde, nem o Paulo Rangel respondem àquilo que se pergunta, respondem ao que querem, não é? Para
o Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não sou eu que não estou a compreender, é o Sr. Primeiro-Ministro que não está a compreender. Olha, eu vou-lhe fazer chegar também. Sabe quem é que escreveu isto? Foi o PSD. Em 2022, 26 de outubro, disse que encerrar as urgências do Barreiro era uma coisa terrível e impensável. Quem é que está a encerrar as urgências do Barreiro? O PSD. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que disse, o Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, diz aqui PSD, sabe? É os tais 50 anos juntos. Mas digo-lhe mais, disse-nos no debate, no último que teve, que o trabalho que estava a fazer era para reduzir também os que não tinham médico de família. Pois nos últimos dados temos 1,6 milhões sem médico de família. Ó Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá concluir isto assim, quer dizer, se nem no mais básico, se nem no mais relevante conseguem funcionar, se dizem que vão manter urgências abertas e encerram-nas, se dizem que vão reduzir os portugueses sem médico de família e eles aumentam, desculpe lá, então são mesmo um mau governo e um mau Primeiro-Ministro. Obrigado. E pronto, meus caros, foi assim que terminou a intervenção, as várias intervenções de André Ventura, que depois foram entrecortados, como vimos, com outros episódios. O episódio da senhora Vice-Presidente da Assembleia da República. Enfim, tudo isto foi uma salsada. A senhora não esteve bem, é verdade. Também foi o dia, digamos, em que lhe correu pior, nos dias anteriores, enfim, sempre com um deslize ao outro, sempre uma farpa ao outra para o Chega, mas pronto, a gente já está habituado, nem levamos isso a mal. Agora, realmente, desta vez, tudo lhe correu mal, ela enervou-se de início, enervou-se bastante e depois as coisas descambaram um pouco, ela perdeu o controle da situação, viu-se perfeitamente que ela deu conta que estava, enfim, estava a gritar, a perder o controle e depois baixou a voz, percebeu-se que ela deu conta disso, mas claro, aquele estado de nervo já não lhe permitiu a serenidade que é necessária para o bom senso de que ela falou, mas que não pôs em prática. A serenidade não apareceu, digamos, não vou dizer que estivesse, enfim, histérica, nada disso, mas que perdeu completamente o controle dos nervos, perdeu, como acontece a todos, e, enfim, depois começou a defender-se como se fosse uma deputada e não podia fazer porque não estava na bancada de deputada, estava na bancada da mesa, na mesa a controlar e, portanto, a gerir, a organizar os trabalhos na principal função ali dentro, como disse há pouco, que é a de presidente, embora não seja presidente, é vice-presidente, mas estava, digamos, a tomar o lugar do presidente. E foi isto que se passou, meus caros. Este vídeo já tem mais de 1 hora e 5 minutos. Desculpem lá o tempo todo, mas foi realmente para vos poder dar a minha interpretação, ainda à quente, de tudo o que se passou na Assembleia da República hoje. Realmente estavam lá muitos alunos, as galerias cá de baixo, as primeiras galerias estavam cheias e eu não sei o que é que eles pensaram, o que é que concluíram. Com certeza cada cabeça concluiu de forma diferente da cabeça ao lado, cada cabeça a sua sentença e sempre assim foi e, portanto, não digo que todos tenham ido para casa a pensar que estão uma peixeirada, alguns terão feito isso, estão pensado assim, eu lamento, mas realmente quando se extravasa o limite do bom senso, o limite da urbanidade e não urbanismo, Sr. Dr. Hugo Soares, a urbanidade, enfim, depois escorrega-se no discurso e depois já é muito difícil voltar atrás, até porque fica tudo guardado, fica tudo gravado e não há maneira depois de dar o dito por não dito, a não ser um pedido de desculpas, mas o que está para trás ninguém desgrava. Portanto, a senhora não esteve bem, nem sequer esteve de uma forma razoável, esteve de uma forma, no meu entender, bastante medíocre, mas lá está, todos nós temos os nossos dias, uns são bons, outros são maus, e portanto, olha, a vida é assim, ninguém é perfeito. Agora espero que de futuro, com esta aprendizagem mais, a senhora se consiga controlar, de maneira que da próxima vez que for presidente, que tome estas funções, não cometa os mesmos 6, 7 ou 8 erros que até lhe perdi a conta que cometeu hoje. Meus caros, muito obrigado pela vossa atenção, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.